amigos. Eu sou o professor Sormani e estou aqui nessa parceria da Universidade Aberta Leonel Brizola para trabalhar o conteúdo relacionado à ditadura civil-militar. Essa é a nossa segunda aula, então é a parte 2. Não é? Na primeira aula nós vimos o quê? Os governos Castelo Branco e Costa e Silva. E agora vamos ver o governo Médici. Como eu havia falado anteriormente, Médici representa um grupo no Exército que era conhecido como linha dura. Esses são os mais radicais, esses são os que veem mais ameaça no comunismo, esses é o que acreditavam que o Brasil corria muito mais riscos do que de fato ele corria, certo? Então o presidente Médici, ele assume o governo ainda em 1969, certo? E imediatamente ele faz o quê? Ele vai providenciar uma nova emenda à Constituição. Essa emenda à Constituição, que muitos juristas hoje chamam de Constituição de 1969, ela foi mudada em mais de 80%, ela vai ter o quê? Ela vai ter todos os atos institucionais inseridos nela. Sormani, mas como é que o ato institucional número 5 aparece nessa nova Constituição, ou nessa chamada emenda de 1969? Ora, ele aparece com o desaparecimento das garantias individuais do cidadão da nossa Constituição. Entenderam aí? Então agora o governo tem mecanismos suficientes para fazer o quê? Para combater esses grupos guerrilheiros e para calar na marra a oposição. O ato institucional número 5 deu ao governo de Costa e Silva e agora está dando essa arma desde o início, desde o primeiro momento do governo Médici, não é? Para poder fazer a censura, não é? Para poder calar a população brasileira. Lembrem-se que os problemas e as agitações de 1968, que levaram o governo ao final do ano a baixar o ato institucional número 5, estão ligados, estão vinculados à crise econômica que o país ainda vivenciava. Porém, o Plano Nacional de Desenvolvimento havia conseguido sanear a economia brasileira. Nós ainda não tínhamos efeitos práticos disso para a sociedade. Mas a economia, quando inicia o governo Médici, ela já está saneada. E aí o que o presidente Médici vai fazer? O presidente Médici vai fazer um momento de investimento maciço em infraestrutura. Esse momento de crescimento econômico do país vai ser chamado de milagre brasileiro. Ok? É um período em que o governo consegue captar muitos recursos internacionais. É um momento em que o governo brasileiro está investindo pesado em obras de infraestrutura, porque a gente tem que procurar olhar de forma equilibrada para os acontecimentos históricos. Há um lado muito ruim na ditadura civil-militar, óbvio, as torturas, as mortes, não é isso? As prisões, a opressão, não é isso? A censura, isso é uma parte muito ruim. Agora, por outro lado, eles deixaram uma infraestrutura gigantesca em todo o país. Eles deixaram empresas estatais poderosíssimas, que depois, inclusive, foram todas entregues a preço de banana pelos governos neoliberais de Collor, Fernando Henrique e, infelizmente, até mesmo no governo do Lula e da Dilma Rousseff. Ok, pessoal? Bom, então essa parte da infraestrutura é importante. Os militares deixaram uma grande obra, não é? Inclusive as chamadas obras faraônicas, como a Ponte Rio-Niterói, não é isso? Pelo menos está lá, é útil. Nós temos lá no sul a hidrelétrica de Itaipu, pô, está lá, funciona, nos é útil. É um problema muito sério. A Transamazônica, que boa parte dela hoje virou o quê? Virou mata amazônica. Outras partes com estrada até hoje são o quê? São intransitáveis. Ali nós enterramos muito dinheiro, muito tempo, muita energia e foi um fracasso generalizado essa ideia de cortar a Amazônia com uma rodovia, ok? Bom, se as coisas estão indo bem, porque está chegando muito... Essa infraestrutura é para quê? Isso aí é aquela lógica de desenvolvimento entreguista, que nós vimos com Dutra, que nós vimos com Juscelino Kubitschek, ok? Não estamos vendo novamente. Qual é a lógica? Eu capto recursos
recursos no mercado externo, Europa e Estados Unidos, invisto em infraestrutura para quê? Para poder promover o desenvolvimento das indústrias de bens de consumo. Mas quais são as indústrias de bens de consumo que estão chegando no Brasil, que tanto chegaram com o Juscelino Kubitschek e agora estão chegando com um volume muito maior durante o período do regime militar? São as multinacionais, ok? Principalmente o fortalecimento das multinacionais de automóveis e de eletrônicos, certo? Ora, está chegando muita indústria, então está gerando muito emprego, ok? O povo brasileiro está muito feliz, está arranjando emprego, entenderam aí? O povo estava bem pago? Não, o povo brasileiro não estava bem pago. Um dos motivos que promove esse crescimento econômico brasileiro, esse desenvolvimento industrial no Brasil, vai ser os baixos salários pagos, que vão promover o quê? Uma alta lucratividade dessas multinacionais aqui em nosso país, ok? Então isso tudo vai colaborar para o sucesso desse plano. Aliás, quem vai colaborar e quem vai dar sacrifício para o processo desse plano é a massa trabalhadora brasileira. Mas ela está feliz. E por que ela está feliz? Porque antes o pai trabalhava. Agora trabalha o pai, trabalha a mãe e trabalha os filhos. Então, no lugar que entrava um salário, entra 4, a vida melhorou demais. A vida melhorou. Chegou televisão para a classe média baixa, ok? Na década de 70 começa a chegar a televisão na casa dos pobres, perceberam aí? Então, esse momento é um momento de euforia e o governo vai colher bons frutos, não é isso? O governo vai colher um apoio quase que generalizado da sociedade, tá? E aí, para poder contar com esse apoio, para cristalizar esse apoio, o que o governo do General Médici fez? O governo do General Médici, ele usou muito da propaganda, ok? Tanto da propaganda na televisão, quanto por intermédio das músicas, certo? Tinha uma dupla chamada Dom e Ravel, que trabalhava para o governo, fazia letras para o governo, fazia músicas para o governo. E elas eram das mais tocadas das rádios, ok? Músicas que destacavam um ufanismo, certo? Um amor a essa terra, tá? Por exemplo, este é um país que vai para frente, uou, 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 de um povo alegre tão contente. Perceberam aí as letras? A própria letra da seleção brasileira na Copa de 1970. Todos juntos vamos para frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Perceberam aí, turma? Então sempre tem uma mensagem subliminar. Os bebedores de Coca-Cola levam vantagem para captar isso aí, não é? Mas sempre tinha uma mensagem subliminar nesses textos, nessas músicas, para fazer essa campanha de apoio ao governo, que também ia para adesivos de carro, ok? Eu me lembro do meu pai abastecendo o Fuscão 1500 dele e o frentista perguntando se podia colar o adesivo. E meu pai disse, claro, e ele colou o adesivo, escrito no adesivo, Brasil, ame-o ou deixe-o, ok? Aliás, essa mensagem é para quem? Essa mensagem é para quem faz oposição ao governo, certo? Essa mensagem era para quem o governo chamava de terroristas, certo? Que são quem? Que são os membros desses grupos de guerrilha, ok? Grupos de guerrilha esses que foram caçados com muita violência pelo governo do presidente Médici, certo? Houve uma estruturação para o regime militar fazer essas perseguições. Primeiro, lá no início da ditadura, no governo do Castelo Branco, foi criado o Serviço Nacional de Informação, que levantava as informações. Ele trabalhava em contato com o Serviço de Informação da Aeronáutica, da Marinha e do Exército. Foi criada a Operação Bandeirantes, ok? Vinculando Exército e Polícia. Passou a se utilizar um órgão que já existia, que era o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, certo? E o Estado brasileiro, o regime ditatorial, vai criar um outro órgão para gerenciar essas ações dos órgãos repressores, o DOI-CODE. Ok, pessoal? Então, a partir dessa estrutura, o que Médici vai fazer? Ele vai acabar com esses grupos guerrilheiros, ok? Inclusive, quando surgem os grupos guerrilheiros, eles vão pedir o apoio do Partido Comunista. E Luiz Carlos Prestes diz, não,
vocês não devem ir para a guerrilha. Isso era um suicídio coletivo, ok? Inclusive, nesse momento, esses guerrilheiros vão chamar o Prestes de quê? De traidor da causa operária. O Partido Comunista não vai para o movimento guerrilheiro, que, como eu já disse, vai ser aniquilado quase que completamente durante o governo do presidente Médici, certo? E a oposição? Bom, a situação para a oposição está complicadíssima. A economia vai bem, o presidente tem apoio popular, não é isso? A oposição está calada pelo ato institucional número 5, então sobra para a oposição o quê? Sobra para a oposição a metáfora. E a metáfora encaixa muito bem aonde? Na música. Embora tenha sido utilizado, por exemplo, na novela, a própria Rede Globo vai produzir uma novela que é uma metáfora do regime militar, que é conhecido como O Bem Amado. Uma novela excepcional, tem inclusive o filme O Bem Amado. Dá para você assistir, para você ter uma noção dessa crítica que se fazia dentro daquele momento, ok? Bom, e a oposição então aproveitava de quê? Do meio que ela tinha, que era a música, certo, pessoal? E aí começam a surgir várias músicas. Inclusive em 1973 é feita uma música com o Chico Buarque e o Gilberto Gil, que ficou muito famosa. A música se chamava Cálice, ok? Pai, afasta de mim esse cálice. Não é o copo, é o cale a boca, é a censura. Um cálice de vinho tinto de sangue. Esse sangue não é de Cristo, esse sangue é o sangue dos guerrilheiros derramados na luta contra essa ditadura militar. Beleza? Então, para falar agora, tem que ser o quê? Tem que usar da metáfora. Se falar direto, bom, se falar direto, dança, não é? É o caso de Geraldo Vandré, caminhando e cantando e seguindo a canção, não é isso? Nessa música, para não dizer que não falei das flores, tem uma parte que ele diz o quê? A soldados armados, amados ou não, nos quartéis lhes ensinam antigas lições de viver pela pátria e morrer sem razão. Então, quem falou direto, dançou. O Raul Seixas, não é isso? Viva a sociedade alternativa. Se eu quero e você quer. Não é isso? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. O que aconteceu com o Raul? Levou uma pressão e foi para a Inglaterra. Desculpa, foi para os Estados Unidos. De acordo com ele, fazer graduações, certo? Então, o veículo era esse, ok? Para se fazer essa crítica, não é? Acontece que durante o governo Médici, ele consegue se sustentar com essas obras, com esse emprego, com o salário, com o milagre brasileiro, ok? Mas há um problema. Começa a sair muita gente do Brasil. Começa a fugir muito guerrilheiro, muito perseguido político, muita gente que tinha sido caçada. E essa galera faz o quê? Essa galera se aloja na Europa e nos Estados Unidos, e logo, logo essa turma está onde? Está ocupando cargos importantes em universidades, como em atividades de profissionais liberais, e eles serão os responsáveis por fazer o quê? Eles serão os responsáveis por mostrar para o mundo lá fora que aqui tinha uma ditadura que prendia, torturava e matava. Certo, pessoal? E aí o que vai acontecer? O Geisel vai ser eleito, o primeiro presidente que vai ser eleito no colégio eleitoral, e quando ele vai tomar posse, havia tido a posse lá nos Estados Unidos do presidente Jimmy Carter. E o Jimmy Carter foi taxativo do seu discurso de posse. O meu governo não apoiará governos acusados de desrespeito aos direitos humanos. Era uma mensagem que estava sendo mandada principalmente para a nossa América Latina, ok? Então, o presidente Geisel assume, e no discurso de posse dele ele fala em fazer uma abertura lenta, gradual, para ser segura. Por que ele quer uma abertura lenta? Para que não houvesse problemas para os ditadores. Nesse momento, o maior líder da oposição brasileira está na Europa. Ele se chama Leonel Brizola, ok? Lá na Europa, ele é presidente da Internacional Socialista. E de lá, ele diz o seguinte: quando acabar a ditadura, eu volto para o meu país. E serei presidente do meu país, serei candidato a presidente do meu país. E se eleito for,
eu farei uma auditoria na dívida externa e vou apurar os crimes da ditadura. Entenderam aí? Não podia fazer uma abertura rápida para não correr o risco de entregar o governo para um opositor que fosse revanchista. Entenderam? E, aliás, o processo deu muito certo, não é? Porque quando é que acaba a ditadura militar? 10 anos depois, não é? Em 1985. E eles passam o governo para quem? Eles passam o governo para José Sarney, que foi quem? Que foi o líder político da ditadura militar no Congresso Nacional, certo? Bom, depois desse discurso todo do presidente, não é? Ele começa a governar. Ele já começa a ter problemas econômicos como reflexo da crise do petróleo, que explode em 73, tem um repique em 75 e outro em 1978. Lembrando que em 78 tem eleição aqui no Brasil e a Arena vai perder essa eleição, ok? Inclusive, para poder evitar uma derrota no colégio eleitoral, o que o presidente Geisel vai fazer? Ele vai fazer o chamado pacote de abril de 1977. Ele vai fechar o Congresso, em seguida ele vai reabrir o Congresso, para o Congresso aprovar uma alteração na Constituição para poder aumentar em 1/3 os senadores da casa. E esse 1/3 dos senadores eram senadores nomeados pelo presidente. Assim o presidente consegue fazer o quê? Ele consegue aumentar a sua bancada no parlamento, mantendo uma maioria que garantiria o quê? A eleição do último general-presidente, o presidente Figueiredo, certo? O presidente Geisel, ele também vai estar preocupado com o problema da crise do petróleo, e aí ele vai assinar um acordo nuclear com a Alemanha. Começa o nosso programa nuclear, é a construção das usinas nucleares de Angra, ok? Preocupado com essa questão do petróleo, ele vai iniciar o pró-álcool, não é? Na tentativa de manter calada a oposição, vai ser aprovada uma lei chamada Lei Falcão, ok? Que vai falar sobre a campanha eleitoral. E como é que é a campanha eleitoral? Na televisão aparece a foto do indivíduo com o nome, o cargo que ele disputa, o número e o partido. Foram proibidos o quê? Os debates na televisão e nas universidades, na sociedade civil, ok? No rádio, lia-se o nome, o número e o partido. Lia-se o nome dos candidatos na rádio. Então, o que a Lei Falcão fez? Ela matou o debate político. Entenderam aí? E o presidente Geisel, então, faz o quê? Ele consegue cumprir o seu mandato de 4 anos, mas com muitas dificuldades, certo? E enquanto ele falava em abertura, para o outro lado, ainda aconteciam o quê? Os chamados atentados terroristas de direita. Grupos ligados aos órgãos de repressão ainda continuaram atuando, mesmo depois do desmanche desses órgãos de repressão, ok? E, inclusive, ultimamente, nós ficamos sabendo que o próprio Geisel sabia das execuções que ocorreram durante o seu governo, não é? Inclusive, durante o seu governo, os órgãos de repressão serão extintos, porque vão cometer abusos, certo? No DOPS, morre o jornalista Vladimir Herzog. E o pior é que ainda publica uma foto do camarada enforcado de joelhos. Entenderam aí? Um ano antes tinha morrido nos porões também do DOI-CODE o operário Manuel Fiel Filho. Entenderam aí? E aí o que ele faz? Ele acaba com esses órgãos de repressão, mas ainda continua agindo por debaixo dos panos. Ok? Outro fato muito importante que tem que ser mencionado do governo Geisel, vai ser justamente a extinção do ato institucional número 5, ok? Para finalizar o seu governo, temos a reforma de 1979 e a anistia de 1979, ok? A anistia foi ampla, geral e restrita, e aí perdoou o quê? Os crimes dos guerrilheiros e o crime dos militares. Ok, pessoal? Então, com isso, com essa anistia, eles saem isentos. E a reforma política? A reforma política tinha um intuito, ok? Criar novas siglas para enganar a população, para que a população se perdesse, ok? E, além disso, para dividir a oposição. Então, o MDB se torna PMDB,
dele ainda surge o PTB, que não é o PTB do Brizola, do João Goulart, do Vargas, roubaram essa sigla deles, ok, pessoal? E aí, inclusive, o que o Brizola teve que fazer? Criar o Partido Democrático Trabalhista, certo? Que, na verdade, é o herdeiro do antigo PTB, sim? E também vai surgir o quê? O Partido dos Trabalhadores. Do outro lado, a antiga Arena se torna PDS, Partido Democrático Social, ok? É findado o prazo do presidente Geisel e o colégio eleitoral escolhe quem? O presidente Figueiredo. O presidente Figueiredo vai ser o que vai sofrer, não é isso? A crise mais aguda do sistema. E logo ele, o menos habilidoso, o menos articulado, o menor negociador de todos os presidentes, beleza? E com o presidente sem querer negociar, você tem um afrouxamento da censura. Com o afrouxamento da censura por causa do fim do adicional número 5, com a volta das lideranças da oposição, o que vai acontecer? Isso vai formar uma articulação, não é isso? Das lideranças de oposição. Sim, a oposição vai ficar muito mais incisiva. E a população que apoiava o regime, agora não quer mais saber do regime. Porque o povo apoia quando o dinheiro está entrando. Quando o dinheiro para de entrar, o povo esquece, inclusive, quem tinha ajudado ele. Perceberam aí? Então, é uma crise e o presidente não vai se sustentar. Ok? A população começa a se articular contra a ditadura, certo? A ditadura vai cometer o seu último atentado, que é o atentado do Rio Centro, em 1982. Isso deixa claro muito bem que quem está por trás desses atentados é o Exército Brasileiro, esse grupo mais linha dura, esse grupo mais conservador e mais à direita do Exército Brasileiro. Ok? No atentado do Rio Centro mesmo, a bomba explode num Puma e mata um sargento e fere bastante um tenente. Ok? Bom, depois disso, o que acontece? O governo não consegue segurar mais, convoca eleições para governador em 82. Na eleição para governador em 82, a oposição vence nos principais estados. Inclusive, Leonel Brizola vence no Rio de Janeiro e Franco Montoro, do MDB, vence em São Paulo. Ok? Está desgastado o governo de Figueiredo. A crise econômica faz o processo inflacionário explodir, ok? A ditadura está perdendo a sua sustentação política. E aí acontece que um deputado do MDB, não é isso? Aliás, um deputado do PDT, da campanha das diretas já, o Dante de Oliveira, apresenta o projeto pregando uma eleição direta em 84, ok? Acontece que você tem manifestações populares em prol, o Brasil se une para poder pressionar os deputados para votarem a favor dessa emenda constitucional. E o que acontece na hora? Nós perdemos a aprovação da emenda por 21 votos. Lembrando que 20 deputados da oposição haviam sido presos para não poder votar. Então faltou muito pouco para a gente ter 2/3 dos votos. A tristeza foi muito grande, mas na hora a oposição percebeu o quê? Epa, nós já temos mais da metade. O ano que vem, em janeiro, em 85, tem eleição no colégio eleitoral. Então é só lançar um candidato que mantenha unido esse grupo que votou a favor das diretas já, certo? E para poder manter esse grupo unido, quem é o candidato? Tancredo Neves, um conciliador. Entenderam aí? Ele conseguiu juntar, inclusive, uma dissidência do próprio PDS. Porque o PDS vai rachar às vésperas da eleição no colégio eleitoral em 1985. O PDS faz, no final de 84, uma convenção e os generais lançam um tenente-coronel chamado Mário Andreasa e o Paulo Maluf aparece como candidato independente. E o que o Paulo Maluf faz? Em seu estilo rouba mais faz, ele compra o apoio dos convencionais e vence a convenção. Com a vitória na convenção do civil Paulo Maluf, o que vai acontecer no colégio eleitoral? Tancredo civil contra Paulo Maluf civil. Maluf, embora fosse do grupo da ditadura civil-militar, o Maluf era visto lá dentro como uma oposição. Então estava encerrada a ditadura, o regime militar.
Entenderam aí? E aí o que os generais fizeram? Eles liberaram a elite fiel, a elite política fiel, que perdeu a eleição na convenção com eles, apoiando o Mário Andreasa. Esse grupo faz o quê? Sai do PDS e cria o PFL e vai apoiar o candidato Tancredo Neves, que vai vencer fácil a eleição em 1985, certo? Quem vai ser o seu vice? O Sarney do MDB, ou melhor, do PMDB, certo? Mas, professor Sormani, parece que o senhor já falou anteriormente que o Sarney era líder da ditadura no Congresso. Se ele era líder da ditadura no Congresso, e se ele sai do grupo do partido do PDS, ele não teria que ter ido para o PFL. Ele foi para o PFL, organizou o PFL, mas ele mesmo foi para o PMDB, porque a legislação proibia coligação no colégio eleitoral. Entenderam? Ele botou seus filhos no PFL e ele mesmo foi para o PMDB, ser o vice de Tancredo. Tancredo vence as eleições, não é isso? Faz viagens diplomáticas, depois da sua vitória ele faz um ajeito, ele cria a arquitetura de seu governo, mas adoece na véspera da posse. E na hora da posse, quem assume é Sarney, iniciando a fase da nova república. Galera, espero ter ajudado vocês. Um forte abraço a todos e bom estudo.